Então, pessoal, dando continuidade à nossa série falando sobre a série do arrebatamento e a questão de quem estava correto na questão do arrebatamento, Paulo ou Jesus. Havia discrepância naquilo que os dois falavam, né? Será que Jesus falava o mesmo arrebatamento que Paulo falava? Será que Jesus fez promessa àqueles seus discípulos de que eles iriam ser arrebatados para um lugar celestial, como é a proposta paulina? Quem leu a carta aos Tessalonicenses, como já vimos aí o trecho de Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica, fica bem claro aquilo que Paulo pensava, qual era a visão com relação a essas coisas, né? E justamente a questão que nós colocamos aí como fundo da inspiração de um lugar celestial, com base na filosofia grega. E nós vamos entrar mais nesse assunto, mais a fundo nesse assunto, e vocês vão ver que existe uma obra do filósofo grego Platão, uma obra mais ou menos no ano 380 a.C., que foi exatamente a República. Vamos ver mais tarde, mas primeiro vamos abordar aqui da onde nós paramos da última vez, que foi exatamente na ideia de Paulo. Depois vamos ver, Mário, sabe? Nós acabamos por não ler, né, o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, 50 a 54. Mas primeiro eu quero falar, ainda dando aquela continuidade, sobre a experiência espiritual de Paulo, em que ele foi arrebatado, ele teve uma experiência pessoal a respeito disso, e viajou ao terceiro céu. Aí abordamos as possibilidades, né, de que ele não sabe se fez essa viagem no corpo ou fora do corpo. Sabemos que isso vai contradizer aquilo que ele mesmo respondeu em 1 Coríntios, capítulo 15, 50 a 54, em que as pessoas só podem passar do meio físico para o metafísico, ou seja, o reino de Cristo, exatamente se tiver uma transformação corporal. Certo? Então as pessoas seriam transformadas, teriam um corpo incorruptível, tá? Ele deixa bem claro isso, para poder passar do meio físico para o metafísico. Vamos fazer essa leitura e você vai ficar bem claro nisso aí. Agora, com relação à experiência, ainda dando continuidade à experiência espiritual que ele teve, que ele foi ao terceiro céu, sabemos que isso bate uma contradição daquilo que ele mesmo falou, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, em corpo não dá. Seria uma contradição. Agora, uma viagem poderia ter sido feita de modo espiritual. Então, aventamos a possibilidade de ter feito de modo que as pessoas chamam aí de viagem astral. Então, a pessoa adormece, faz uma indução e projeta a sua própria consciência e faz a viagem astral. Viaja fora do planeta, fora desse mundo, e faz essa viagem a outro mundo, a outros mundos, né? Dessa maneira. Agora, existe uma outra possibilidade dele ter feito essa viagem ao cair em transe. As pessoas dizem que faz essa experiência espiritual e chamam de visão remota. A visão remota é justamente quando a pessoa entra em êxtase, em transe, e exatamente faz a viagem, mesmo não saindo do lugar, é como se ele estivesse naquele determinado local, a centenas de quilômetros de distância, ou até mesmo fazendo a projeção para outro mundo, além da Terra. Ele pode fazer a viagem espacial através de uma visão remota, como se estivesse lá. Entendeu? Quer dizer, tem a mente que viaja. A mente que viaja. Isso aí
vai dar uma consulta ao seu paciente, manda sentar no sofá e a pessoa entra na hipnose. Bom, há experiências, inclusive registrada, de pessoas com aptidões psíquicas, e inclusive tem um registro, tá? Isso nos anos 90, vazou para a opinião pública um projeto secreto da CIA, inteligência americana, na época da Guerra Fria. Então, havia um projeto cujo codinome era Stargate, ou seja, esse projeto implicava em recrutar pessoas com essas aptidões psíquicas, tá? Então foi feito, coordenado esse projeto pela CIA, e principalmente as pessoas que tinham essa aptidão de visão remota, exatamente para poder fazer esse tipo de projeção, essa visão remota, e enxergar bases secretas da antiga União Soviética. Entendeu? Isso dentro do território americano. Então a pessoa entrava em transe, tá? Depois que ele acordava da visão, ele despertava da visão, ele fazia exatamente o esquema em papel e entregava para o agente da CIA. Apenas o agente da CIA entregava uma coordenada para ele. E ele, exatamente em cima daquela posição geográfica, ele fazia a mentalização e viajava sem se deslocar, através de uma visão remota. Tá? E, inclusive, teve experiências dessas pessoas que fizeram viagem à Lua e, inclusive, a Marte, ou seja, fora do planeta Terra. A NASA enviou sondas exatamente nos lugares em que essas pessoas haviam dito que haveria alguma construção não natural, ou seja, feita por alguma inteligência superior. Tá? Inclusive, uma dessas pessoas disse que encontrou câmeras subterrâneas dentro de Marte, no subsolo de Marte. Isso foi investigado pela NASA. Tá? Então, visão remota é uma coisa que existe, inclusive comprovada através desse projeto secreto da CIA, que foi encerrado as suas atividades, exatamente porque chegou ao conhecimento público no início dos anos 90, foi encerrado em 95. No caso, a CIA chegou para a imprensa na época e deu uma desculpa esfarrapada para acabar o programa, porque ele deixou de ser secreto, exatamente por isso. Então, será que Paulo fez esse tipo de viagem, no caso, ou uma viagem astral, ou a visão remota, que parece que tem Mário, parece que tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, em que Pedro, ele tem um arrebatamento de sentidos. É mais ou menos por aí que as pessoas dizem que tem esse tipo de experiência aí no meio religioso, tá? Que a pessoa diz que tem um arrebatamento de sentidos e que tem essa visão, e que é levado em visão, entendeu? Então, a questão é essa aí. Pedro teve essa experiência exatamente quando ele viu, teve o arrebatamento de sentidos e viu a visão do lençol com os animais, tá? Naquele batismo de Cornélio. Para quem quiser procurar, exatamente essa passagem que menciona tal feito aí de Pedro, né? Tal experiência espiritual de Pedro. Então, voltando aqui à questão, eu queria que você desse a continuidade dentro de 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54, na verdade, a questão que Paulo não poderia discordar dele mesmo de ter feito a viagem em corpo. Só poderia ser espiritual, porque dentro do corpo ele ia se contradizer, porque nem carne nem sangue pode habitar o local metafísico, ou seja, espiritual, o reino de Cristo. Então, eu queria que você fizesse a leitura, eu vou passar a voz aqui para você. 1 Coríntios 15, 50 a 54. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem
herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então você vê que está bem claro o texto em que ele diz que nem carne nem sangue pode habitar o reino dos céus. Ou seja, haveria uma transformação corporal para que as pessoas tivessem vamos dizer assim, essa preparação para poder ser arrebatado para o lugar celestial, para a Nova Jerusalém, que ele acreditava que ficava em um lugar metafísico. Sim. Tá? Já Jesus Cristo, ele iria vir com esse lugar. Ele iria vir com a Nova Jerusalém. Tá? Então, Jesus ele botou bem claro que ele discordava da ideia de Paulo. Agora vamos ver o porquê que Paulo começou a discordar. Exatamente havíamos abordado a questão de Paulo discordar exatamente por causa da dualidade dos mundos aqui, dos mundos antagônicos, o mundo fenomenal versus o mundo nominal. Tá? O meio físico e o meio extrafísico, ou seja, o mundo metafísico, o mundo das ideias, tá? Que era exemplificado por Platão e os demais filósofos da escola de Sócrates. Porque, na verdade, a ideia que foi elaborada por Sócrates, a metafísica, os antigos filósofos, os gregos, o mundo antigo, ele não tinha a noção de metafísica que hoje nós temos. O que seria a metafísica? Exatamente a parte que não é explicada pela física. Tá? Então, eles não tinham a noção de estrutura atômica. Eles não sabiam os elementos que compõem um átomo. Tá? Onde você tem prótons, elétrons e nêutrons, e foi descoberto os neutrinos, que são partículas ainda menores dentro da estrutura atômica. E você tem também o espaço entre eles, que é chamado partícula de Deus, ou matéria escura, entendeu? Que é apenas um espaço vazio entre... você vê, eles não tinham essa noção que hoje nós temos. Então, qual era a ideia de metafísica para aquela pessoa daquela época, Mário? Exatamente aquilo que não poderia ser palpado, aquilo que a pessoa não poderia ver ou agarrar ou pegar. Uma fumaça, por exemplo. O próprio vento, você não vê o vento, mas você sente ele através de uma corrente de ar. Um perfume, ou uma essência, né, no caso. Ou o próprio sol, que você sente a quentura dele, mas você não pode agarrar. Você não pode agarrar o raio solar. Entendeu? Depois, Albert Einstein provou que o Sol tem partículas de matéria, e essas partículas são chamadas fóton. Então, até o Sol tem os raios solares, não é uma onda, mas sim contém matéria. Essas matérias se chamam fóton. O homem antigo tinha essa noção? Não tinha. Então, o mundo extrafísico, o mundo metafísico para aquele homem antigo, exatamente, continha algum tipo de forma.
Tá? E para você ter essa noção, os deuses primordiais vieram de estrelas, da junção de estrelas trinas, que se chamavam cisígias. Tá? Então, esses deuses primordiais foram gerados, ó, estrela trina, ó, daí a ideia de trindade, tá? Esses deuses primordiais, então, vieram das estrelas cisígias, estrelas trinas, tá? Que respiravam um ar superior chamado éter. Então, eles tinham forma e respiravam ar, que não era o mesmo ar nosso, do mundo material, mas um ar superior. Quer dizer que o éter é um Deus. Exatamente, o oxigênio divino, o ar divino, o ar superior, respirado pelos deuses. Então, seria também divino. Tá? Então, para você ver, Mário, para você ver, pessoal, que os gregos acreditavam que os seus deuses tinham forma. Tá? Mas esse tipo de forma, uma forma metafísica, assim como Paulo acreditava. Por isso que Paulo falou aí no texto que há corpos celestiais, há corpos e por aí vai. Porque tudo para o homem antigo, inclusive para os filósofos gregos e os deuses da filosofia grega, todos eles tinham forma. O que é diferente do judaísmo, que desde o seu início acreditava que o Senhor, o Deus Criador, ele era abstrato, ele não tinha forma alguma. Não dá para entender então, professor, que então... Vou passar aqui para você. Quer fazer um comentário? Para a gente fazer uma abertura aí? Dá para entender que, então, no mundo chamado cristianismo, pelo que o senhor está falando, dá para entender que as pessoas pensam que Deus tem forma. Positivo? Então, como se fosse assim, ele sentado no trono, de lá de cima, o filho à destra, e tomando conta do seu povo. O que o irmão está falando, o professor está falando, dá uma noção a esse tipo de coisa. Então, para você ver exatamente o que você narrou aí, existem trechos que eles distorcem da Taná, exatamente para exemplificar que Deus tinha uma forma, exatamente na questão do trono, mas essa questão do trono representa uma parte simbólica, é uma poesia do texto. Isso não corresponde à realidade. Todo judeu, ele sabe que é uma coisa simbólica, porque trono representa poder. Tá? Destra quer dizer pessoa que age segundo a vontade de Deus, a vontade do Eterno. Ou seja, mão direita significa obras. Então, a pessoa está fazendo a obra de Deus, está à mão direita dele. Então, tudo isso tem o seu significado, a sua simbologia, mas essas pessoas exatamente colocam na sua literalidade, é o que o cristianismo faz, exatamente coloca os símbolos judaicos como coisas da literalidade. Eles fazem uma leitura real daquilo que é simbólico. Eles não conseguem destacar a metáfora, o sentido filosófico do texto, e coloca exatamente na sua literalidade. Como se fosse real. Eles não fazem uma leitura profunda no texto, eles ficam só no raso da letra. Então, você tem os níveis de interpretação da Torá, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes, tá? Em que exatamente o Eterno ele colocou toda essa simbologia exatamente para a pessoa estudar, entrar consultar o judeu, consultar os estudos dentro do judaísmo, para você poder fazer uma interpretação daquilo que a divindade está falando com o homem. Por isso que, então, a pessoa chamada Jesus, ele usava muitas palavras com parábolas, né? Os midrashes, né? Midrashim. Então, voltando aqui, já foi aventado por nós aí, num vídeo anterior, a questão de Mateus 16, 28, em que, parece que não foi colocada por nós, mas é um trecho
que a gente vai fazer um paralelo com Lucas 23, 43, exatamente que Jesus viria com o seu reino. Tá? Porque o ladrão, ele colocou ali, naquele suplício lá de Jesus, exatamente que Jesus então viria com o seu reino, para ele lembrar dele na vinda do seu reino. Tá? E existe, eu destaquei aqui um outro versículo, que é exatamente o próprio Jesus, não uma terceira pessoa falando, mas o próprio Jesus, ele deu esse testemunho exatamente para aquele que estava entrevistando ele, no momento da condenação dele, que foi o sumo sacerdote do templo. Então, em Mateus 16, 28, ele dá aquela resposta dizendo que o Filho do Homem, vindo, até que ele veja, olha só. Então, ele falou para o sumo sacerdote, olha, tu verás o Filho do Homem vindo no teu reino. Vindo no seu reino, aliás, desculpe aqui. Então, exatamente, vamos ver no texto grego, eu queria que você fizesse a leitura, e depois nós vamos ver aqui aquilo que eu reproduzi aqui no texto, colocando em letras gregas, assim como está na fonte grega mais antiga, tá? No Códex Sinaítico, eu peguei o códex mais completo, aquele que tem, que é considerado aí faz a melhor leitura do texto grego, né? Que é o mais antigo. Então, eu queria que você fizesse a leitura, eu vou passar aqui para você, dar a voz aqui para você, em Mateus 16, 28, como está no português, vamos ver aqui como está na fonte grega, tá? Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, agora vamos ver como está colocado na fonte grega. Aqui eu fiz a reprodução. E exatamente você vai ver a expressão errômenon, que quer dizer vindo. Tá? Então, Paulo disse que as pessoas entrarão no reino dos céus. Jesus, ele deixou bem claro que ele virá com o seu reino. Ele falou isso para o sumo sacerdote. Tá? Então, até que virá o Filho do Homem vindo no seu reino. Tá? Então, vamos aqui, como está, vamos lá para Lucas 23, 43, que a gente viu, que ele deixou bem claro para as pessoas, que a gente ia fazer a verificação como está no texto grego, tá? Eu até deixei um link abaixo da descrição do vídeo, para as pessoas fazerem a consulta, mas nós vamos exemplificar aqui, no vídeo, exatamente que houve uma distorção na tradução, tá? Então, as pessoas traduziram exatamente para distorcer o texto, para dar força à doutrina paulina, em que ele exemplificava que as pessoas entrarão no reino. Só que Jesus, ele deixou bem claro, ao contrário, que ele virá com o seu reino. Eu queria que você fizesse a leitura, como está no português, o trecho de Lucas 23, 42 a 43, tá? Em que foi falado, num vídeo anterior, exatamente de uma adulteração feita na tradução. Tá? Parece que isso se encontra no texto Receptus, dali foi traduzido para as demais traduções, dessa forma. Por que eles fizeram isso? Para concordar com uma ideologia de Paulo, de que as pessoas seriam preparadas, teriam seus corpos transformados, e depois seriam arrebatadas para um lugar celestial, que é a Nova Jerusalém, que ele dizia que ficava no plano metafísico, ou seja, fora do mundo fenomenal, do meio físico. Então, o reino de Cristo, para Paulo, as pessoas iriam herdar nesse lugar, fora daqui. Tá? Então, exatamente, para Paulo, as pessoas entrariam no reino. Então, o que fizeram? Então, não sei, volto a falar, né? Não sei como está aí no texto Receptus, que é o texto mais recente em grego, pelo qual foi traduzido as demais traduções, tá? Mas eu verifiquei no texto mais antigo, muito mais antigo,
ou seja, metade do quarto século, você tem o Códice Sinaíticos, que é um texto melhor grego, né, que é o mais antigo, é o códice mais antigo. Então você vê exatamente uma contradição daquilo que se encontra na tradução. Não é entrares, mas sim vieres. Eu queria que você fizesse a leitura exatamente nesse ponto aí. Exatamente, Lucas 23, 42 a 43. Depois eu vou fazer meu comentário a respeito disso aí. Lucas 23, 42 e 43. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, você vê que há uma mudança naquilo que eu vou falar aqui para vocês. Como está no original, no Códice Sinaítico, nos melhores manuscritos, né? Como está no texto grego? Exatamente, você vai verificar o termo em grego, éfis, que quer dizer vieres e não entrares. Tá? Então, exatamente está assim, quando vieres em seu reino. Então, aquele ladrão falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em seu reino. E não entrares em teu reino. Tá? E no versículo posterior, você tem exatamente uma outra mudança feita pela igreja, tá? Uma adulteração, que foi colocado exatamente um termo, ali foi colocada a palavra que, tá? Antes do advérbio de tempo. Você tem, ali você pode fazer a leitura, só para a gente recordar, só para frisar, vou passar aqui para você, só desse versículo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente para reforçar a ideia de Paulo, que as pessoas iriam ser preparadas para herdar o lugar celestial. Ou seja, as pessoas entrariam no reino. Então, aquele ladrão, com esse texto modificado, ficou a ideia para as pessoas que aquele ladrão, quando morreu com Jesus, exatamente naquele ponto, naquele exato momento da morte dos dois, Jesus então teria levado esse ladrão para o paraíso. E se faz o sincretismo entre paraíso e céu, que são duas coisas distintas. A ideia de paraíso é uma coisa bem terrena, tá? É diferente de céu, que seria um lugar mais perto do Senhor, né? Mais abstrato, mais metafísico. Então, para vocês verem que a adulteração foi feita de que forma? Fazendo uma introdução desse termo que, antes do advérbio de tempo, ou seja, hoje. E também foi colocada a vírgula no lugar errado, exatamente para reproduzir essa ideia. Tá? Então ficou, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda o sentido, muda o sentido. Tá? Então, quando o versículo está dizendo, não está colocando o tempo determinado aí. Algum dia, esse ladrão estaria com Jesus no paraíso. Tá? Quando você coloca a vírgula no lugar correto e sem o quê. Tá? Então, você colocando no contexto, você pode verificar que Jesus ele não foi, naquele exato momento, para paraíso coisa nenhuma. E você vai ter a prova disso exatamente num versículo de João, quando aquelas mulheres vão visitar o sepulcro de Jesus e encontra, depois que ele ressuscita, ele encontra ele vivo, inclusive elas confundem Jesus com algum jardineiro do local, e corre para abraçar, reconhece ele e corre para abraçar Jesus. Aí Jesus assim, não me detenhas, mulher, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, essa seria a prova cabal de que esse texto foi uma fraude. Queria que você fizesse a leitura. Já localizou? Professor, está em João
capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Então, Mário, ficou bem claro que foi fraudado esse texto. Tá? Porque o próprio Evangelho diz que ele não tinha ainda subido para o Pai. Ele ainda ia fazê-lo. Tá? E parece que o próprio texto evangelístico aí, parece que, parece não, inclusive aí, dizem aí os estudos, né, que esse trecho foi tirado do Evangelho e colocado no livro de Atos dos Apóstolos, quando diz que ele ainda passou 40 dias na terra, antes da sua assunção, de ser assunto aos céus. Não? Então, só muito tempo depois é que ele teria ido para o céu. Não seria nem paraíso, seria céu. Tá? Paraíso é um outro lugar em que as pessoas herdarão. E esse lugar fica bem aqui na terra. Tá? Mas também essa passagem, também, conforme o professor está falando, é meio duvidoso, porque logo no começo, no capítulo 14:6, né, 14:6, que não é nessa passagem, capítulo 14. Você me lembrou bem. Veja bem. Exatamente em João 14:6. Mas antes eu queria que você fizesse uma leitura antes de João 14:6, tá? Para acompanhar essa linha de raciocínio de que Jesus ele estava sempre frisando, sempre colocando para as pessoas que as pessoas não poderiam ir para o lugar metafísico, ou seja, para o reino dos céus. Nenhuma carne, nenhuma pessoa, seja lá na história, inclusive ele generaliza que jamais um homem foi para o céu. Tá? Então ele fala assim, olha, inclusive ele fala, não sei se para Nicodemos, eu não sei quem estava entrevistando ele naquele local, está em João 3. Tá? Eu queria que você identificasse, João capítulo 3, 13. Queria que você fizesse a leitura, que Jesus ele coloca bem claro, em pratos limpos, daquilo que a gente está ressaltando aqui, que jamais uma pessoa subiu aos céus, que ele veio dos céus, tá? E veja bem, isso está também na Tanar, ou seja, no Antigo Testamento, em que lá no Salmo 115, depois eu queria que você fizesse a leitura também, para emendar naquilo que a gente está raciocinando aqui, dessa linha de pensamento, que as pessoas jamais irão para um lugar celestial. Certo. Jamais, porque as pessoas foram feitas para habitar o mundo terreno. Então, Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Eu queria que você fizesse a leitura e depois emendasse no Salmo 115. Tá? João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Tá, vou fazer um comentário aqui sobre aquilo que você acabou de ler. Exatamente, coloca em pratos limpos aí da leitura da mentalidade de Jesus. Tá? E esse versículo que você fez a leitura, ele tem um acréscimo também, tá? Exatamente porque a igreja queria colocar, que era partidária de uma doutrina, de que o próprio Jesus, tá? Aquela pessoa que estava aqui na terra era o mesmo Deus que estava no céu. Tá? Isso aí, havia uma corrente unicista. Os unicistas, eles pensam dessa forma, que Jesus e Deus, o Deus, o Criador, o Pai, vamos falar assim, era o mesmo, era a mesma pessoa. Tá? E isso ficou na tradução. Eles permaneceram com esse acréscimo na tradução. Quando você vai para o texto grego, você não vê esse acréscimo no final do versículo. Exatamente aquele que está no céu. Isso segundo o entendimento. Segundo,
Então você vê que a Bíblia é um remendo. O Novo Testamento é um remendo. Há vários remendos textuais aí, há várias adulterações textuais, tá? Deturpações feitas no texto. Aí eu queria que você já encontrou, já localizou Salmo 115, exatamente a parte em que é colocado, que o salmista coloca, os céus são os céus do Senhor. Agora, exatamente a terra, Deus ele fez para os homens, para que os homens habitem. Você vê. Continuando aí. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Sei. Então, exatamente esse texto acompanha a linha de raciocínio de Jesus, porque Jesus ele tinha base judaica. Então, ele estava no meio judaico ensinando para remanescentes judeus. Então, ele tinha que acompanhar alguma doutrina, alguma linha de raciocínio baseada nas Escrituras. Tá? Já Paulo, ele foge mais um pouquinho da linha judaica e se aproxima mais da filosofia grega, da gnose. Exatamente colocando aí, se baseando mais na filosofia grega. Então, você está dando para entender as duas linhas de raciocínio? Exatamente. Nós estamos mostrando aqui, que deixa bem claro isso, né? Tá? Aí a questão que eu quero colocar para as pessoas. Vale a pena você seguir quem? Jesus ou Paulo? Quem está certo? Quem está certo aí? Tá? Então vamos lá. Eu queria que você fizesse, também foi aventado por nós, também a gente fez uma leitura em João 14:3, mas ficou pendente aqui, antes de você fazer a leitura, mano, ficou pendente aqui, a gente fazer uma verificação em João 14:6, tá? Que ali fala que Jesus é o caminho, né? Para as pessoas virem ao Pai. Então ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria fazer uma pequena explicação com relação a esse termo que foi usado por Jesus. Ele colocou o verbo vir na terceira pessoa do singular. Tá? E o porquê que ele não usou o verbo ir. Ele preferiu vir. Então, eu queria que você fizesse novamente a leitura em João 14:6. Depois nós vamos tirar essa dúvida em João 14:3, tá? Daquilo que nós aventamos no vídeo passado. Tá? E as pessoas, eu vou fazer a minha colocação daquilo que você vai ler aí. Posso passar para você? João 14:6. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então, como foi dito por mim, ele usou o verbo vir na terceira pessoa do singular. Tá? Agora, por que as pessoas virão e não irão ao reino dos céus? Porque vir, usando o verbo vir, seria o quê? A pessoa se deslocar de um lugar para o outro, exatamente tendo a ideia de que não iria muito longe, seria nas cercanias, ou próximo. Colocando o verbo ir, você tem exatamente o mesmo conceito. As pessoas iriam ser deslocadas de um local para outro, mas sem uma ideia de distância determinada. Ou seja, poderia sair até do planeta Terra. Tá? Então, Jesus ele colocou o verbo vir exatamente para colocar em pratos limpos a ideia de que as pessoas não iriam para um local longe para poder vir ao Pai. Então, na verdade, ele viria com esse lugar no seu retorno, tá? E para que as pessoas, então, pudessem comparecer à cidade, que na verdade é a Nova Jerusalém,
tá? O santuário restaurado. Exatamente, as pessoas então poderiam fazer lá a sua adoração, não indo muito longe, não seria um lugar fora da terra, mas sim um lugar perto, nas suas cercanias. Por isso que essa é a diferença sutil entre vir e ir. Então, isso que eu queria deixar bem claro, né? Vamos passar, exatamente, verificar aqui o que ficou pendente no outro vídeo, fazer a verificação aqui, como está no texto grego de João 14:13. Eu queria que você fizesse a leitura em português, e depois nós vamos estar fazendo a leitura como está no original, para matar essa curiosidade nossa aí. Posso passar para você? João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele coloca o quê? E se eu for? Aí você vai ver no original a palavra, ou seja, o termo, por eu for. Que quer dizer eu for. É exatamente. Quer dizer, a tradução não fugiu daquilo que, como está no original grego. Até o C também? Exatamente, a tradução reproduziu ipsiliteris como está no texto grego. Tá? Então, foi uma passagem que a tradução respeitou como está. Então, havia uma ideia de dúvida aí. Então, Jesus ele colocou uma condicional aí, se eu for. Ele tinha certeza. Ele não tinha certeza. É o que o texto está colocando. A colocação dessa frase textual aí, dá para entender que ele teve dúvida, não tinha certeza. E você vê que ele ensinou muito sobre fé. Então, ele colocando isso aqui, o texto colocando dessa forma, passa a ideia que ele estava com alguma dúvida. Tá? Mas se nós entendamos que ele e o pai tinham uma mesma ligação, não poderia ter dúvida. Se ele e o pai tinham a mesma ligação, ele não poderia ter dúvida, exatamente, o que você colocou aí.